paz do Senhor, amados irmãos da nossa Igreja Brasil para Cristo em Carapicuíba. Queridos, eu louvo a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui para pregar a palavra de Deus para vocês, para compartilhar um texto da palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração e louvando a Deus, pelo privilégio de nós não estarmos limitados pela distância. Apesar de eu estar aqui em Foz do Iguaçu, vocês aí em Carapicuíba, Deus nos dá o privilégio e a oportunidade de usar os meios de comunicação e as redes sociais para a gente compartilhar esse tempo juntos. Deixando como explicação para vocês, eu acredito que muitos estão se perguntando como que a missionária Paula está em Foz do Iguaçu, irmãos? Nós estávamos aí, eu estava me preparando para retornar ao campo missionário da Itália, foi onde nós estivemos aí falando para vocês acerca do nosso trabalho por 6 anos na nação da Itália, e estávamos pronta a retornar para a Itália o ano passado. Até o fim do ano passado nós estávamos praticamente a caminho da Itália de novo, quando Deus mudou nossos planos, Deus mudou a nossa trajetória, e tarefa missionária é isso, estamos aqui para obedecer à vontade de Deus, e o Senhor nos trouxe para a tríplice fronteira. Estou trabalhando mais precisamente com o Paraguai, mas estamos aí mirando a Argentina, estávamos já a caminho do trabalho com a Argentina quando começou todo esse fechamento das fronteiras e da pandemia e acabou nos impossibilitando de dar continuidade a esse trabalho, mas estamos aí aguardando esse tempo passar, Enquanto isso, nada de parar, trabalhando muito, estamos trabalhando com a igreja aqui em Foz do Iguaçu, a igreja O Brasil para Cristo em Vila Holanda, e com essa igreja nós estamos aí desenvolvendo o trabalho da pregação, o trabalho do evangelismo. Temos feito nossos cultos presenciais e online, porque aqui nós temos o direito de fazer o culto com uma quantidade limitada de pessoas, então os cultos são feitos com poucas pessoas na igreja, mas nós transmitimos online, Então a gente está dando um apoio no louvor, a gente está pregando a palavra. Hoje tivemos o privilégio de fazer a entrega de máscaras e fizemos uma evangelização estratégica no bairro de Porto Meira, que é um bairro que nós também trabalhamos aqui em Foz do Iguaçu, e eu tive o privilégio de costurar quase 1000 máscaras, e a gente, hoje com a equipe, a gente foi entregar essas máscaras com um trecho da palavra de Deus, aproveitando aí esse tempo, porque a gente não pode parar. Então, só para vocês ficarem sabendo, nesse momento a gente está aqui trabalhando em Foz do Iguaçu, mas com o coração mirando e orando pela nação da Itália. Vocês sabem que os irmãos da Itália foram muito assolados por essa questão do coronavírus, até muito mais do que aqui no Brasil. Foram muitas mortes, o saldo de mortes na nação da Itália foi muito grande, e assim, meu coração ficou muito comovido, e contrito com isso. Foram muitos anos trabalhando naquela nação, e tive, assim, pelo menos o consolo de que nenhuma das pessoas das nossas igrejas de Parma nem de Piacenza foram atingidas pessoalmente. Todos ficaram bem protegidos, como Deus tem protegido eles lá, tem protegido a nós aqui, tem protegido vocês aí, porque Deus, ele cuida do seu povo, irmãos? E nós só temos que nos alegrar com isso. Então, orem pela nação da Itália, orem pelo trabalho Itália para Cristo e também pela minha vida aqui em Foz do Iguaçu, nesse novo projeto da Tríplice Fronteira. Mas eu não quero me deter tanto a isso, porque eu quero compartilhar com vocês a palavra, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Então, queridos irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite se encontra em 2 Reis, capítulo 7, e o versículo 9. Nós vamos falar sobre todo o texto, mas o versículo que nós vamos nos ater nesse momento é o versículo 9 do capítulo 7 de 2 Reis. Diz assim a palavra do Senhor. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Esse texto aqui, ele está inserido num contexto de calamidade total. Ele está inserido num dos tempos da cidade de Samaria, do povo de Deus, que eles estavam vivendo
uma das maiores atrocidades, um dos momentos mais difíceis da sua história. Para vocês terem uma ideia, Israel tinha pecado, Israel tinha transgredido, Israel tinha saído tanto do propósito de Deus, que a Bíblia diz que no meio da nação de Israel houve uma fome tamanha causada pelo cerco dos assírios que estavam às portas da cidade há 3 anos, impedindo que as pessoas saíssem, impedindo que as pessoas entrassem, a tal ponto que a fome se instalou na cidade e as pessoas começaram a praticar coisas absurdas. Um dia o rei está lá caminhando, quando de repente uma mulher grita: rei, por favor, me acuda. E ele diz assim: como eu posso te ajudar, mulher? E ela diz: olha, eu e essa outra mulher que fizemos um trato. Eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, hoje eu mato meu filho e a gente cozinha, ele come. Amanhã você vai matar o seu, cozinhar e a gente vai comer. E o rei caiu em prantos naquele momento, rasgou as suas vestes, porque ele não conseguia admitir que a nação tinha chegado a tal ponto de degradação, que o canibalismo estava sendo realizado no meio da nação santa, do povo escolhido de Deus. Mas isso aconteceu porque o povo se afastou da presença de Deus. Isso aconteceu porque a Bíblia diz que quando a pessoa se afasta da presença de Deus, a Bíblia diz que é como cair num abismo. Um abismo chama o outro. A pessoa peca aqui, cai ali e quando vê está dentro de um lamaçal e não consegue mais sair. E essa era a situação da nação de Israel. Então o Senhor tinha permitido aquela situação acontecer. Mas sabe o que quero dizer para vocês? À luz desse texto, a primeira coisa que me ressalta a atenção é que Deus ele podia ter destruído esse povo pecador. Deus ele podia ter aniquilado esse povo pecador. Deus ele podia ter desistido desse povo pecador. Mas ao invés disso, até mesmo a atitude de permitir que a Assíria ficasse ali por 3 anos, impedindo que a nação saísse ou entrasse, permitindo que eles fossem assolados pela fome, era a revelação de um amor incondicional e único da parte de Deus para com a nação de Israel. A palavra do Senhor diz que Deus repreende o filho a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando a gente não ama uma pessoa, a melhor maneira de demonstrar falta de amor é quando a gente não se importa, é quando a gente não liga. O desprezo é a forma de mostrar que você não ama alguém. Então, quando você permite que aquela pessoa seja castigada para que ela aprenda, é manifestação de amor incondicional. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Então, tudo que estava acontecendo, toda aquela atrocidade que estava acontecendo, era a prova de Deus dizendo: eu continuo amando vocês, eu continuo dando a vocês a oportunidade, eu continuo dando a vocês o privilégio de reconhecerem em mim a única oportunidade que vocês têm de mudança e de transformação. Mas, como eu estava dizendo, o capítulo nos diz que Israel estava vivendo uma situação de grande fome. E aí todos estavam amedrontados, porque lá fora, nas portas da cidade, estava a Síria. O exército da Síria estava fechando todo o cerco da cidade. Ninguém saía, ninguém entrava. Até que um dia, 4 homens desesperados, leprosos, famintos, eles já eram rejeitados pelos próprios cidadãos da sua cidade. Ninguém lhes dava pão porque ninguém tinha. E eles colocaram na cabeça deles o seguinte: olha, se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós formos até os assírios, provavelmente vamos morrer, mas nós não sabemos. Então vamos tentar, né? E nessa tentativa, a Bíblia diz que eles entraram no arraial da Síria. E quando eles entraram lá, se depararam com uma cena incrível. O inimaginável aconteceu. Aqueles homens entraram na tenda e a primeira tenda estava lá, vazia, cheia de alimentos, cheia de muita riqueza, mas vazia, não tinham pessoas ali. Eles comeram, se fartaram, pegaram dinheiro. Depois eles entraram numa outra tenda e lá também a mesma coisa se repetiu. Não tinha ninguém para privá-los. Eles comeram, eles pegaram dinheiro, eles pegaram riquezas, eles se fartaram. E quando eles estão no meio daquele
tempo de se fartar e de se alegrar, porque estavam famintos e agora estavam saciados. Eles caem na real e eles dizem o seguinte: nós não estamos fazendo certo. Hoje é dia de boas notícias e se nós nos calarmos, seremos tidos por culpados. Vamos agora e anunciemos no Palácio do Rei o que está acontecendo. Queridos, eu quero fazer com vocês uma transição nesse texto. Primeira coisa, eu quero colocar diante de vocês esses personagens como nós sabemos que o próprio profeta Eliseu, ele já tinha falado ao rei que esse tempo de dificuldade cessaria, que Deus já tinha anunciado fartura no lugar de fome, mas o rei estava tão enraivecido, o rei estava tão incomodado, que ele nem conseguia mais ouvir, acreditar e aceitar as palavras do profeta Eliseu. Então eu quero tirar o profeta Eliseu e colocar na pessoa do profeta Eliseu a pessoa de Cristo. Cristo anunciou, propagou e se mostrou ao homem há mais de 2000 anos atrás. E a sua palavra reveladora continua sendo: eu estou aqui, disposto para tirar vocês do domínio do pecado, da escassez, da fome, da miséria, para um reino de luz. Eu estou aqui para dizer para vocês que a sentença do inimigo é que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância, fartura. Resultado, o Senhor continuou falando, o Senhor continuou ministrando esse evangelho glorioso e continuou sendo rejeitado, não foi ouvido. Assim como Eliseu não foi ouvido pelo profeta, pelo próprio rei da nação de Israel, o Senhor continua sem ser ouvido e sem ser acreditado por muitas e muitas pessoas que ainda hoje rejeitam a palavra de Deus. Tomemos esses 4 homens, esses 4 leprosos, 4 homens indignos, sujos. E aí nós pensamos, e quem seriam esses homens se nós trouxéssemos para os nossos dias de hoje? Esses homens que foram privilegiados em saciar a sua fome em meio à miséria, em serem os primeiros a conhecer a fartura no lugar daqueles que estavam na cidade esperando que o alimento chegasse, e eles foram os corajosos que se alimentaram primeiro, que se fartaram primeiro e que caíram em si e foram anunciar ao rei que o cerco tinha terminado, que Deus tinha trazido libertação para a nação e que a fome e a miséria tinham chegado ao fim e que existia comida e fartura em abundância lá fora da cidade. Esses homens sujos, leprosos, somos nós. Nós que de nenhuma forma somos capazes de ser realmente reconhecidos como homens ou mulheres com talentos ou prontos e propícios para sermos dignos de sermos pregadores das boas novas do Evangelho, mas que fomos agraciados por Deus, fomos abençoados por Deus, fomos amados por Deus e principalmente fomos selecionados, escolhidos, recrutados por Ele para pregar o Evangelho de transformação e de vida para as pessoas. Trazendo essa pequena mudança de personagens, eu quero começar a dizer para você nessa palavra que nós precisamos entender, assim como diz o contexto que nós acabamos de ler, que a primeira coisa que precisamos sentir no nosso coração para nos tornarmos aptos de sermos propagadores do Evangelho, do Reino de Deus, é cair em si. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e as nossas limitações. E só aí nós nos tornamos capazes de sermos anunciadores do Evangelho vivo de Deus. Eu digo isso e digo através da vida de muitos personagens bíblicos, e eu ressalto um que é uma personagem que muito encanta o meu coração, porque foi uma personagem que foi tocada por Deus de uma forma especial. A Bíblia diz que no capítulo 4, de João, que aquela mulher
samaritana estava indo ao poço num horário impróprio, tomar água naquele poço para levar para sua casa, num horário que nenhuma das outras mulheres iam buscar água no poço, mas ela estava indo porque ela não queria ser confrontada pelas pessoas, ela não queria ser acusada pelas pessoas, ela era uma mulher indigna. E essa mulher se depara com Jesus no poço. Jesus está no poço e ele poderia simplesmente ter ignorado aquela mulher que acabara de chegar no poço. Afinal de contas, ela tinha tudo para ser alguém incapaz de dar continuidade à grandeza do que Jesus tinha para fazer. Ela era pecadora, ela era indigna e ela era mulher. Só que a Bíblia diz que o Senhor começa ali a ter uma conversa. E interessante, uma das conversas mais extensas do Novo Testamento se dá através de Jesus e a mulher samaritana. A conversa vai de um copo d'água à salvação da vida daquela mulher. Jesus começa a conversar com aquela mulher e diz, dá-me de beber. E ela a princípio olha para Jesus e diz assim, como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, Jesus era um personagem pertinente para aquela mulher naquele momento. Impertinente, que estava causando uma repulsa nela naquele momento. Por que você está me pedindo de beber? Você é judeu, eu sou samaritana. Né? Até preconceito aquela mulher tinha. Jesus continua, Jesus insiste, essa é a beleza do Evangelho de Deus, essa é a grandeza do amor de Deus para conosco. Jesus insiste conversando com aquela mulher. A conversa vai se aprofundando, e aí Jesus toca no principal. Quando Jesus nos confronta com a nossa realidade, nós somos pecadores. Jesus olha para aquela mulher e diz, vai buscar o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela, tu está dizendo a verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Aquela mulher foi confrontada com seu pecado. E o resultado daquela conversa extraordinária foi aquela mulher caindo em si e indo até dentro da cidade, anunciando para as pessoas e dizendo, venham todos, venham ver, venham ouvir um homem que disse tudo aquilo que eu sou, que conseguiu entrar dentro do meu coração, que conseguiu ver a minha vida. Esse não seria o Cristo? E sabe o que é interessante? Naquele exato momento, aquela mulher que caiu em si, aquela mulher que foi confrontada com o seu pecado, se tornou uma das grandes pregadoras e proclamadoras do Evangelho. Uma grande missionária. Ela foi na cidade, ela buscou as pessoas vieram até o poço. E uma conversa despretensiosa se tornou um privilégio, uma oportunidade de evangelismo. Quando aquela mulher começa a conversar e chama as pessoas ouvem Jesus no poço, as pessoas escutam Jesus, as pessoas veem o que Jesus está fazendo. E sabe o que é extraordinário, irmãos? A Bíblia diz que eles chegam para aquela mulher e dizem, agora nós não estamos mais crendo porque você falou, nós agora cremos porque nós ouvimos e porque nós vemos. Então a primeira coisa, assim como esse texto, é nos confrontar com o nosso pecado. As pessoas mais ávidas na pregação do Evangelho são aquelas que foram confrontadas com a sua realidade de indignos da grandeza do Evangelho que receberam. Você vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi confrontado na entrada da cidade de Damasco, quando ele estava se encaminhando, com avidez, com coragem, simplesmente para prender, matar e destruir cristãos. Por quê? Porque eles tinham uma fé que ele pensava não ser a fé correta. Paulo começa perseguindo a igreja e aí finalmente o Senhor pega Paulo no meio do caminho, faz Paulo cair por terra. Paulo cai por terra e já sai dali, não mais como senhor da sua própria história, mas a Bíblia diz que o Senhor diz para Paulo, entra na cidade e eu te direi o que você tem que fazer. A história da vida de Paulo tem uma mudança total, porque Paulo foi confrontado com o seu pecado. A primeira palavra que Jesus diz para Paulo é, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo naquele momento caiu em si. A Bíblia diz que Paulo passa 3 dias de jejum, sem comer, sem descansar, sem parar de orar e clamar e pedir transformação de vida para si. E quando
Paulo finalmente é agraciado com a visita de Ananias. E Ananias ora por Paulo, e Ananias batiza Paulo. Ele renasce. E esse renascimento é fabuloso, porque ele compreende a sua situação de pecado, irmãos. E ele sai do estado de perseguidor do evangelho para o maior apóstolo de todos os tempos. Então a primeira coisa, a primeira lição que a gente entende, como esses homens entenderam, é que nós precisamos atentar para quem somos, para as nossas limitações, para a realidade que nós somos pecadores. Porque quando o pecado da nossa vida é confrontado, nós nos tornamos capazes de anunciar a graça de Deus à vida de outras pessoas. Uma outra coisa que a gente aprende através desse texto é que nós precisamos entender que há uma urgência na propagação do Evangelho. Existe uma missão, ela é um fato, ela é real e ela é urgente. Quando Paulo está dando suas últimas palavras para Timóteo no capítulo 4 de 2 Timóteo, são as últimas palavras de despedidas de Paulo para Timóteo. Ele diz para Timóteo: prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Eu gosto muito dessa palavra porque essa palavra mostra urgência. E essa palavra mostra que Paulo estava usando seus últimos momentos de vida para dar um conselho ávido. Não desista, Timóteo. Não pare, Timóteo. Não espere a oportunidade surgir, Timóteo. Crie as oportunidades. Não há tempo para esperar. Há tempo para criar oportunidades. A missão existe, ela é urgente. Os leprosos aqui, eles caem na real e eles dizem: se esperarmos até o dia amanhecer, nós seremos tidos por culpados. A cada momento que se passava em que eles comiam e se fartavam, eles começaram a se lembrar das multidões de pessoas que estavam morrendo famintas dentro da cidade. A cada momento que nós nos calamos, a cada instante que nós nos paralisamos, a cada momento que nós damos evasão ao nosso eu e esquecemos da urgência da propagação do Evangelho, vidas morrem, vidas são ceifadas sem o conhecimento da graça e do amor que eu e você tivemos o privilégio de encontrar. O capítulo 33 do livro de Ezequiel diz que nós somos atalaias de Deus. Ou seja, nós estamos ali em prontidão. O nosso papel é pregar, o nosso papel é aconselhar, o nosso papel é advertir as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham consciência de que eles estão caminhando para a destruição. Mas entre o caminho da destruição completa, existe um caminho de salvação, que é Cristo. Entre o viver em desunião e desarmonia com Deus, existe a oportunidade de se religar a Deus. E essa oportunidade é feita através de Cristo. E somos nós que precisamos anunciar isso à vida das pessoas. No capítulo 10 de Romanos, versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Paulo está dizendo, não podemos dar brechas, nem oportunidade para que as pessoas digam: eu não me salvei, porque eu não ouvi a palavra. Todos precisam ouvir. A própria promessa descrita na palavra de Deus é que esse evangelho do reino será pregado em toda parte. E então virá o fim. Há uma urgência, há uma necessidade de realizarmos a obra. Em Atos capítulo 1, o Senhor chegou para os discípulos e disse que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem poder do alto, capacitação, porque era uma tarefa difícil. Eles precisariam ser testemunhas, eles arriscariam a sua própria vida. E para cumprir essa tarefa, eles precisavam ser capacitados para ter coragem, para resistir às perseguições, para resistir às prisões, para não temer diante dos açoites, para não temer diante da morte. Essa capacitação seria a descida do Espírito Santo. E o Senhor disse: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder. Mas depois vocês vão pela Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Isso é o capítulo 1 de Atos. É interessante que enquanto Jesus falava, enquanto Jesus subia ao céu, os discípulos estavam olhando Jesus subindo ao céu ao ponto de que ele sumiu nas nuvens e não mais se via Jesus. E os anjos apareceram e disseram: o que é que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Ele vai descer, ele vai vir para buscar o seu povo. Praticamente o anjo estava dizendo: parem de perder tempo aqui. Vocês receberam uma missão, ela é urgente. Vão, esperem o poder descer e depois sejam os precursores, aqueles que vão anunciar esse evangelho por toda parte. Capítulo 1, a mensagem de Deus foi dada, a ordem de Deus foi dada. Capítulo 2, a igreja começa a crescer em Jerusalém, a igreja começa a prosperar em Jerusalém. Capítulo 3, a igreja continua em Jerusalém. Capítulo 4, a igreja continua em Jerusalém. Capítulo 5, a igreja continua em Jerusalém. E chegamos ao capítulo 7, e a igreja continua em Jerusalém. Até que o Senhor, que a Bíblia diz que é o dono da obra, o dono da seara, aquele que muda a trajetória da nossa vida, aquele que caminha conosco e aquele que nos encaminha a realizar a sua obra, aquele que nos dá direcionamento para realizar a tarefa que Ele colocou no nosso coração, o Senhor que é dono da seara, esse Deus maravilhoso que nós amamos, que nós conhecemos e que nos recrutou, Ele propaga, ou melhor, Ele permite que com a morte de Estevão se comece uma grande perseguição. Essa grande perseguição culmina com o crescimento da igreja. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Não há tempo difícil que paralise, que limite, e muito menos que destrua a igreja do Senhor Jesus. Prova disso o tempo que nós estamos vivendo. Fechem as igrejas, fechem as portas. E todo mundo pensou, principalmente Satanás, né, que a igreja estava acabada, que a igreja seria reduzida a nada, que a igreja se calaria. E aí nós vimos lives e lives e lives, pessoas que nós nunca imaginávamos usando os meios de comunicação, internet, para pregar o evangelho. E de repente, a igreja que estava de portas fechadas abriu-se dentro das casas de todos os brasileiros, de todo o mundo, onde a igreja foi privada de ter os cultos presenciais. Nós estamos entrando através dos recursos da internet, porque Deus ele não permite que a sua igreja seja limitada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Então, a tarefa ela existe, a tarefa ela é urgente, a tarefa ela é necessária. E aí o Senhor permite a perseguição, a igreja começa a se expandir, o evangelho chega em Samaria, o evangelho chega em várias localidades e o Senhor continua a ser glorificado. Por quê? Porque nada pode atrapalhar os propósitos de Deus. Então, o versículo que nós lemos, eles caem em si, eles dizem: se nós esperarmos até amanhã, nós seremos culpados. Por quê? Porque enquanto nós nos fartamos, pessoas estão morrendo. É essa consciência que tiveram esses leprosos que nós precisamos ter. É só quando nós temos essa consciência de que cada minuto perdido nosso são vidas que perecem sem o conhecimento da graça e do amor de Deus. Nós precisamos sentir essa necessidade e essa urgência que tem a tarefa da propagação do evangelho, a tarefa missionária. Por fim, eles dizem assim: por isso agora vamos e anunciemos. Sabe o que é isso? Entrega, renúncia. É aquele finalmente que todos nós esperamos que a igreja tenha. Esses homens caem em si e dizem assim: vamos anunciar. E interessante é nós pararmos para pensar que quando eles dizem vamos e anunciemos no palácio do rei, peraí, eu sei que eles tinham boas notícias, eu sei que eles tinham que entregar notícias extraordinárias, mas eles não deixaram de ser leprosos. Para chegar até o palácio do rei, eu não quero nem dizer para vocês quantos impedimentos surgiram na vida desses leprosos. Porque só entrar dentro da rua, na comunidade, eles já eram
castigados, eles já eram repugnados, eles já eram, pessoas já estavam ali a gritar, a reclamar. Agora imagine pessoas famintas, pessoas sedentas, pessoas ansiosas, vendo aqueles leprosos entrar na cidade e tentar ir ao palácio do rei para anunciar as boas novas. É por isso que quando eu disse para vocês que nós íamos usar esses personagens como nós, indignos, impuros e incapazes, como diz o Evangelho de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa filiação que nos foi dada nos deu capacidade de nos tornarmos filhos dignos de propagar o Evangelho do Reino. E é interessante nós entendermos que precisamos cair em si e finalmente nos entregar. Jesus, certa ocasião, disse para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Imaginem vocês que Pedro, no capítulo 5 de Lucas, tem o primeiro encontro com Jesus. Pedro briguento, Pedro marrento, né? Um Pedro que realmente não tinha palavras polidas e bonitas. Ver Jesus entrar no seu barco, usar seu barco como púlpito, pregar para as multidões, mandá-lo pegar a sua rede agora limpa, que estava guardada porque a noite tinha sido cansativa, exaustiva e improdutiva. Eles tinham pescado a noite inteira e peixes não haviam. Na hora de ir para casa, chega um pregador, sobe no seu barco, fala para as pessoas e multidões, não o deixa ir para casa e agora olha para ele e diz assim: pega a rede e vai pescar. Imagina que situação entre Pedro e Jesus naquele momento. Mas a Bíblia diz que algo motivou o coração de Pedro. E Pedro finalmente faz o que a gente chama de entrega. Ele vai e lança a rede, porque ele diz para Jesus: nós passamos a noite toda pescando. Não pescamos nada, mas na tua palavra nós vamos lançar a rede. Jesus manda, ele lança a rede e são peixes e peixes e peixes que saltam naquela rede. E a fartura faz com que Pedro caia em si e vá para aquele princípio que eu disse para vocês. Quando nós caímos na real, somos confrontados com o nosso pecado. E aí Pedro se torna um ávido propagador do Evangelho. E finalmente Pedro se entrega ao ponto de verdadeiramente ter os seus percalços, ter os seus momentos difíceis. Mas Pedro se entrega. Sabe, Jesus não escolheu pessoas extraordinárias, pessoas prontas, pessoas capacitadas. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as que acham que são sãs. E foi isso que ele fez comigo e com você. Esses leprosos aqui, que eram uma representação da sujeira, da imundície, mas que se entregaram com coragem e ousadia para não morrer de fome, foram em busca de comida. E em busca de comida eles encontraram fartura. E eles descobriram que era uma coisa extraordinária que tinha acontecido, que Deus tinha trazido livramento para a nação após 3 anos. E eles foram os propagadores dessa mensagem extraordinária. Foi isso que Deus fez com Pedro, foi isso que Deus fez conosco, foi isso que Deus fez comigo. Deus transformou a nossa vida, Deus mudou o nosso coração, Deus nos confrontou com o nosso pecado e nos transformou em colaboradores da propagação do Evangelho. Eu termino com uma personagem que me encanta tremendamente, que é a mulher chamada Maria Madalena. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia não diz em que momento Jesus e Maria Madalena se encontraram. Diz apenas que em um encontro, essa mulher foi liberta de 7 demônios. Essa mulher foi liberta, teve sua vida transformada. O mais interessante que eu acho é que Maria Madalena, ela não pensou: bom, estou liberta, estou transformada. Não sei quantos anos ela tinha passado naquela situação, mas ela podia ter pensado: agora eu vou aproveitar minha vida, agora eu vou me unir à minha família, que eu não vejo há tanto tempo, agora eu vou me casar. Ela não pensou nisso. A Bíblia diz que ela passou a seguir Jesus. Ela seguiu Jesus por toda a sua vida. Ela seguiu Jesus e ela viu Jesus fazer milagres. Ela seguiu Jesus até o momento da prisão. Ela seguiu Jesus até os pés da cruz. Ela viu Jesus sangrar, ela viu Jesus morrer.
ela, junto com as outras mulheres, ela colocou panos no corpo de Jesus. Ela viu Jesus ser colocado no sepulcro. Mas a Bíblia diz que numa manhã, numa madrugada do domingo, ela começa a se sentir incomodada e ela pensa: eu preciso prestar as minhas últimas honrarias, a minha última homenagem àquele que mudou a história da minha vida. A Bíblia diz que ela se encaminha para o sepulcro com uma única preocupação na mente: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Mas ela se encaminha para o sepulcro. E quando ela chega lá, a preocupação já estava removida. Porque Jesus faz isso na nossa história, como ele fez na vida desses homens leprosos. Não havia mais preocupação, não havia mais fome, não havia mais miséria, não havia mais pedra. E ela entra e olha, e o sepulcro está vazio. E uma mulher que ia adorar um Deus morto, uma mulher que ia prestar as suas últimas homenagens àquele que tinha transformado a sua história e a sua vida, volta anunciando: ele vive, ele vive. E foi essa mensagem transformadora que chegou até cada um de nós. Por isso, precisamos entender que hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Porque se nós nos calarmos e esperarmos até amanhã, pode ser tarde demais. Muitas vidas podem se perder, muitas histórias podem não ser transformadas. E tudo que nós fazemos é muito importante. Propagação do Evangelho é muito importante, porque ela não transforma a vida das pessoas no aqui e agora. Ela transforma as vidas das pessoas na eternidade. Por isso, vamos usar a nossa vida para propagar o Evangelho do Reino. Esse Evangelho urgente, esse Evangelho necessário. Não vamos nos deixar ater pelas limitações, meus queridos irmãos. Não vamos nos adormentar pelos momentos difíceis que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor diz que nós temos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos confiar nisso. Confiar que não é pandemia, não é doença, não é Covid-19. Nada disso pode paralisar o povo de Deus. Vamos nos preparar, vamos desejar a volta de Jesus. Vamos voltar aos primórdios. Vamos realizar a tarefa de Deus com primazia, com excelência, porque é isso que Deus quer de nós. Eu deixo essa palavra para vocês, meus queridos irmãos de Carapicuíba. Eu espero em Cristo que, assim como Deus falou ao meu coração, Ele tenha falado ao coração de cada um de vocês. Eu tenho muita saudade dos irmãos e espero que quando passe tudo isso, nós possamos, quem sabe, visitá-los, revê-los, estar com vocês um pouco, para compartilhar um pouco mais da grandeza do que Deus tem realizado aqui, agora na Tríplice Fronteira. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.